Que maneiro. E como é que foi? Tu jogou na seleção, né? Tu jogou no, Então, daí... Toulon, na seleção de base. Daí eu fiz uma besteira no futebol, que no início de 86, eu cheguei em 85, no início de 86 nós fomos pra São Paulo. E nós perdemos lá pro América, o juiz roubou mesmo, e o Bandeira, e daí nós tudo fomos lá em cima do juiz e eu acabei dando um chute nele. E daí depois colocaram eu pra conversar com o juiz dentro da sala e eu perdi a cabeça mesmo e perguntar por que ele tinha roubado. E aquele tempo, né? Era outra realidade. E daí eu fechei a porta, joguei a chave por baixo e saímos na porrada. E daí ele pulou a janela. Aí não teve jeito, foi 1 ano. Pegou 1 ano de suspensão? 1 ano. Aí o Isaías Tinoco, meu filho, tu me fudeu. Ele tinha ajeitado, cara, pra eu conversar com o juiz. E daí Ele organizou pra você fazer as pazes. Você foi lá e deu porrada no juiz. É porque eu aguentava ele, que ele era pequenininho, né? Mas se ele fosse de artes marciais, ele me batia. Hoje eu me arrependo profundamente. Mas graças ao Deus amado, que a gente sempre tem que ter fé, eu fiquei 1 ano, fui pra casa, tiraram pra 6 meses, 1 mês depois. E daí quando... ia dar 90 dias, na quarta-feira, eles me ligaram, o Isaías Tinoco me ligou pra mim pegar o avião, que eu tinha que estar na sexta-feira, que eu julgar, pra tirar pra 3 meses. Daí, se tirasse pra 3 meses, vencia naquele dia, na sexta-feira. E daí eu vim, fui com ele, daí eles, tu só fala isso, tu não vai, né? Mas eu tava bem mais tranquilo, né, e tal. Aí, reduziram minha pena pra 3 meses na sexta. E como foi à tarde, eu cheguei na quinta, de manhã eu fui treinar. E eu treinei muito bem no coletivo, no time reserva. E daí no sábado, o professor Carlinhos, como estava liberado, ele me chamou, fez outro coletivo. E daí quis que eu saísse jogando já no time titular, porque por eu ter ficado fora esse tempo todo, mas lá eu treinava, jogava, sabe, direto. E aí fomos jogar lá no Ítalo Delcima, Campo Grande, né? O Ítalo Delcima. Exatamente. E daí o Flamengo tava perdendo de 1-0 de juniores. E nós fazíamos a preliminar do Flamengo e Campo Grande, né? Antigamente o Carioca era gostoso, né? Porque a gente aparecia ali no segundo tempo, por quê? Porque a torcida, o estádio pequeno, ia toda ver o time principal. Aí o segundo tempo, o estádio pequeno já estava cheio. Isso. E daí o Marcos Milagre tirou uma bola de soco, eu tava no rebote, e daí eu consegui dar meia-lua num zagueiro e no outro zagueiro. E daí já caí lá na área grande no goleiro, o goleiro também saiu. Todo eu adiantei e cheguei sempre primeiro pra dar o toquinho na bola, sabe? Que é sorte. Sim. E daí fiz o gol, foi 1-1 o jogo. E daí foi quando acabou o jogo, o Jorge Lau chamou e falou: amanhã vai treinar no profissional. Treinei, joguei um jogo, cheguei na sexta, treinei sexta, sábado, domingo, segunda fui pro profissional. Daí eu subia, descia. Aí a gente pega acompanhamento com psicóloga, né? Começou aquela época, essas situações. Daí, como eu era bem chucrão, né? Que vim do interior... Foi aquela época que teve o Projeto Soma, não foi? Acho que foi depois ainda. Eu acho que foi depois, eu não me lembro. Na minha época era a professora, era a Marisa. Uma das fisiologia. Não tinha fisiologia ainda. É, mais ou menos. Não era bem Tu pegou a época do Anderson Barro lá, do Pão de Queijo? Não, foi bem... Não, muito depois, tempo. Muito depois. É porque o Zico já tinha feito um trabalho de reforço muscular, né? De força. Daí em 86 o Zico voltou da Itália, né? Que perdeu o pênalti na Copa do Mundo em 86. E daí ele estava recuperando também. E como eu treinava no junior e com aqueles do profissional que tinham subido e vai indo, eu aprendi muito com ele, porque a gente fazia o coletivo e daí ele era meio campo. Daí ele falava assim, ó, quando eu pegar a bola, se eu não te olhar antes da bola vir, espera pra não entrar impedido, porque eles faziam linha, né? Eu já tinha entrado umas 2, 3 impedidas. Aí eu dei uma seguradinha, ele conseguia ajeitar pra dar o passe, eu fiz 3 gols, eu saí faceiro, contando pra todo mundo. 3 passes do Zico. Não, e eu ia te falar isso mesmo. Aí você foi pra... Tá aqui que você teve no torneio de Toulon. Então, e Mundial Sub-20, 87. Exato, eu sul-americano e mundial. Então, aquele jogo lá no Ítalo Delcima, além de eu subir pro profissional, o Jair Pereira era o treinador da seleção brasileira de juniores e ele estava vendo o jogo. Então ele começou a me levar para a seleção. Cara,
Que suspensão boa, hein? Que tu voltou da suspensão e deu tudo certo, maluco. Tudo certo na hora certa. Na hora certa mesmo. Porque